O senador Marcos Rogério participou da audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, que ouviu familiares e advogados de vítimas das prisões políticas em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador apontou: é uma pena que a cúpula da CPMI não esteja aqui para acompanhar a audiência de hoje. Observo violações de prerrogativas da própria advocacia. Diante de todas essas ofensas, a gente não tem observado da OAB, da Casa-Mãe, da advocacia, um posicionamento mais contundente em defesa do papel da advocacia. Defender a advocacia é defender o Estado de Direito, é defender a própria democracia. O senador lembrou que já vem denunciando a violação de direitos e garantias fundamentais, enfatizando que, no momento, a situação é de um apagão. Ele disse: nós temos um apagão de garantias no Brasil. Tenho denunciado isso há algum tempo, muito antes do 8 de janeiro e dessas manifestações todas. Abusos, atropelos, que na verdade estão se materializando de maneira mais escandalosa agora. O que vemos hoje foi a relativização ao longo do tempo daquilo que não se podia relativizar. Permitiram inicialmente por ser uma coisa menor. Agora, diante de algo maior, de mais gravidade, não há postura de enfrentamento porque se flexibilizou na origem. Quando estava batendo na casa do vizinho, ninguém deu bola para o que estava acontecendo. Hoje, estamos vivendo esse drama. Marcos Rogério lembrou que a normalização das violações a direitos e garantias fundamentais é indicativa da ausência de Estado de Direito no Brasil. Ele disse: talvez o dano mais grave que estejamos presenciando agora não é o que está acontecendo apenas com as pessoas presas, que é um dano, uma agressão, mas é o dano ao Estado de Direito. Hoje revisitei a história por trás da frase "ainda há juízes em Berlim?". Hoje há muita gente perguntando: ainda há juízes no Brasil? Não estou generalizando, estou dizendo que diante de violações, agressões aos direitos humanos, às prerrogativas profissionais. O senador apontou que, ainda que o ministro Alexandre de Moraes seja o comandante dos inquéritos, ele não age sozinho. A Casa Maior da Justiça Brasileira não é formada por apenas um, lá tem 11. Às vezes, a violência de um, quando silenciam os demais, acaba se tornando da Casa Maior da Justiça Brasileira. Defendo as instituições, o STF, o Congresso, o Parlamento, a Câmara, o Senado. São instituições da República. Alguns mancham a história do Parlamento, mas o Parlamento não deve ser condenado por causa destes. Da mesma forma, o Judiciário. Vai ser difícil explicar para as próximas gerações de advogados o que aconteceu neste tempo. O apagão das garantias constitucionais. Dessa forma, o parlamentar evidenciou a fragilidade de narrativas da esquerda e de aliados de Lula em geral, que tentam propagar a versão de que houve uma grave tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e que, portanto, a direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro precisariam ser perseguidos implacavelmente. Golpe com Bíblia, sem armas, com orações? Há um golpe de narrativas. Esse é o golpe. Por quererem sustentar uma narrativa, fazem vista grossa à legislação. A injustiça que se comete esconde uma mancha que vai nos perseguir por muito tempo. Não podemos permitir que haja um movimento de vingadores da República, que é o que vemos hoje. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou o devido processo legal.
A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 24 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, nobre senador Eduardo Girão, senhoras e senhores senadores, deputados e deputadas, eu quero cumprimentar as advogadas, advogados que aqui estão, familiares também, participando dessa audiência pública que reputo da maior importância. É uma pena que a cúpula da CPMI não esteja aqui para poder acompanhar, né, essa audiência pública no dia de hoje, senador Cleitinho, que se revela da maior importância. E aí aqui já começo as minhas ponderações observando, à luz do que foi trazido aqui, especialmente pelas advogadas, né, violações de prerrogativas da própria advocacia. Né, e hoje, quando almocei hoje com o senador Rogério Marinho, líder da oposição, e o pai dele foi presidente da Ordem, lá no estado de origem, Rio Grande do Norte, e um nome respeitado no estado dele e também nacionalmente, em razão de seus familiares. E eu dizia a ele, diante de todas essas ofensas, a gente não tem observado da casa mãe da advocacia um posicionamento mais contundente em defesa do papel da advocacia. Defender a advocacia é defender o Estado de Direito, é defender a própria democracia. E hoje estou fazendo essa fala aqui apenas para poder sublinhar que isso não tem passado ao largo da visão daqueles que são observadores e amantes desta categoria tão importante à sociedade brasileira. Eu não quero, eu já me apeguei emocionado com as emoções que tivemos aqui hoje, mas eu vou procurar fazer uma fala absolutamente desapegada de emoção. Eu sei que isso é um drama para as famílias, e há advogados, inclusive, que estão também com essa mesma emoção em razão de ver perpetuar por tanto tempo injustiças. Nós vivemos um apagão de garantias no Brasil. Eu tenho denunciado isso já há algum tempo e já vinha há tempos atrás, muito antes de 8 de janeiro, muito antes dessas manifestações todas, denunciando da tribuna do Senado Federal abusos, atropelos, que, na verdade, estão se materializando de maneira mais escandalosa agora, mas, na verdade, o que nós estamos vendo hoje foi a relativização ao longo do tempo daquilo que não se podia relativizar. Permitiram, inicialmente, porque era uma coisa menor, e, de repente, hoje, diante de uma situação maior e de maior gravidade, não há institucionalmente uma postura de enfrentamento, porque se flexibilizou na origem. Enquanto estava batendo, às vezes, na casa do vizinho, ninguém deu bola para o que estava acontecendo. E hoje nós estamos vivendo
esse drama. E para mim aqui, e a gente tem que procurar observar tudo isso sem se afastar da empatia, mas ao mesmo tempo é preciso fazê-lo. Talvez o dano mais grave que nós estejamos presenciando agora, e falo isso com muito cuidado, não é o que está acontecendo apenas com essas pessoas que estão presas lá. Isso é um dano, isso é uma agressão, isso é... mas é o dano ao Estado de Direito. Quem fez direito no passado, e eu não fiz há muito tempo, não faz muito tempo que fiz, depois segui o mestrado, agora estou no doutorado, talvez eu tenha que parar para esperar essa janela temporal, para lá na frente reestudar tudo que nós aprendemos ao longo do tempo, porque não serviu para nada. Porque não serviu para nada. Tem alguém dizendo, a lei sou eu, a Constituição sou eu. Porque hoje eu estava refletindo e revisitando uma frase que há um tempo atrás eu citei, numa ocasião, e hoje eu fui revisitar a história por trás daquela frase, ainda há juízes em Berlim. No Brasil tem muita gente perguntando, mas não afirmando. Ainda há juízes no Brasil? É claro que nós temos, e eu não estou fazendo generalizações. Eu estou dizendo que diante de agressões ao direito, diante de agressões, violações aos direitos humanos, às prerrogativas profissionais, a Casa Maior da Justiça Brasileira não é formada, não é composta por apenas um. Lá tem 11. E às vezes a violência de um, quando silenciado pelos demais, acaba se tornando a violência da própria Casa Maior da Justiça Brasileira. Falo isso com muita tristeza, porque eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito, sou um defensor das instituições. Defendo o Supremo Tribunal Federal, defendo o Poder Executivo Federal, defendo o Parlamento, Congresso Nacional, Câmara, Senado, são instituições da República. Podemos ter membros do Parlamento que não cumprem o seu papel como deve ser, que às vezes usam o mandato para fins pessoais e outras coisas mais, mancham a história do Parlamento, mas o Parlamento não deve ser julgado e condenado por este. Da mesma forma, o Judiciário, da mesma forma, o Executivo Federal. Mas o que nós estamos vendo hoje é algo que nos entristece muito, e o Brasil, a história do direito no Brasil vai ter que revisitar esse tempo, e vai ser difícil explicar para as próximas gerações de advogados o que aconteceu nesse tempo. O apagão constitucional, o apagão legal, o apagão das tradições jurídicas, o apagão da segurança jurídica, o apagão do juiz natural. Aonde é que foi parar o juiz natural? O preso que não tem contato com o seu julgador, que não é ouvido pelo seu julgador. O que é isso? E aí vem com a narrativa, e eu estou usando o termo narrativa porque é isso que significa. E olha, não sou defensor de criminoso. Eu disse isso na CPI recentemente. Quem invadiu prédios, e aqui divirjo um pouquinho de um colega que falou agora há pouco, quando ele diz assim, nem todos que invadiram prédio deveriam estar presos. Não. Todos que invadiram prédio cometeram crime. Agora, em que medida? Em que medida? Aonde ficou a individualização da conduta? Porque invadiram. Houve o estouro da boiada. Eu não tenho dúvida de que isso aconteceu. E as imagens do dia 8 estão a revelar. Parecia algo extremamente preparado. E muita gente foi ali no vácuo. É o famoso estouro da boiada. Agora, é preciso a individualização da conduta. Estiveram muitos dentro dessas instituições que, quando a gente olha para os vídeos, a gente vê lá eles fazendo apelos para que não quebre, fazendo apelos para que não destrua. E aí vai julgar e condenar esses do mesmo jeito que estão condenando aqueles que foram
criminosos contumazes, não dá. Não dá. Isso não é Estado de Direito, isso não é garantir validade à Constituição Federal, à norma penal. Um outro aspecto, eles estão trabalhando a tese de que era um movimento golpista que começou lá atrás e esse golpe foi ensaiado, orquestrado, e o 8 de janeiro era o ápice do golpe. Golpe sem armas. Golpe com Bíblia, golpe com hino nacional, golpe com orações. Que golpe é esse? Golpe sem força? Golpe de narrativa. Esse é o golpe. Golpe de narrativa. Aí você vai para a legislação, o 359-T do Código de Processo Penal, ele vai dizer com muita clareza que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política. Vale ou não vale? Está na norma. Mas porque querem sustentar uma narrativa, fazem vista grossa ao que diz a norma. Não precisava nem de ter o 359-T do Código de Processo Penal, porque a Constituição Federal assim assegura. Agora não pode mais, ninguém pode mais questionar, olha, não, que o sistema de votação é imaculado, ele não pode sofrer críticas, nada disso. O que é isso? E aí querem criminalizar os atos golpistas, aqueles que invadiram e aqueles que estavam nos acampamentos. Então vamos lá, vamos colocar os generais também no banco dos réus, porque permitiram que ficassem no acampamento. Então vamos colocar os governantes de plantão do governo passado e do governo presente também no banco dos réus, porque nada fizeram para desfazer o motim. Ora, se cometeram crime, aqueles que estavam lá nessa sanha golpista, também aqueles que, por não cumprir o dever de proteger, deixaram de agir. As pessoas que estavam, e eu fiz um pedido de informação às 3 armas, com relação à estadia, à manifestação dessas pessoas lá. Na verdade, nem precisa, é público. Eles estavam lá, acobertados por uma decisão do alto comando. Tanto que houveram tentativas de retirá-los de lá, e enquanto estavam pacificamente manifestando, não foram retirados. Agora, se os vingadores da República querem punir todos eles de maneira indiscriminada, no atacado, ora, então tem que punir também aqueles que deram guarida, guarnição, proteção para que lá estivessem. Senão é justiça seletiva. E aí eu pergunto, Ministério da Justiça fez o quê? Até o dia 8 já tinha novo governo. Agiu? Não agiu nem no dia 8. Agora, então eu estou falando isso aqui, presidente, senhor presidente, não é para dar abrigo a quem cometeu crime. E a minha fala, muita gente não concorda com a maneira como eu me posiciono em relação a isso. É preciso separar o joio do trigo. Quem cometeu crime de quem não cometeu. E vou além. É preciso também, dentro da individualização de conduta, separar aqueles que, ainda que tenham cometido o crime, em que medida? Para justificar uma segregação tão prolongada, e digo até desnecessária, porque numa audiência de custódia, a depender da conduta praticada, já deveriam ter sido liberados. Aliás, não passaria de uma transação penal. A maioria dos casos daqueles que estavam nessa situação, com as exceções, obviamente, daqueles que realmente praticaram atos que são atos criminosos. Então, eu queria aqui
deixar registrada a minha fala no sentido de dizer que cabe a esse Senado da República, seja através do instrumento próprio que temos, que é a CPI, que está investigando, né, fazer a devida investigação e cobrar providências, mas eu entendo que como casa, como instituição da República, cabe a cada um de nós, cabe a este Parlamento, cobrar e fazer valer as garantias constitucionais. Repito, a injustiça que se comete contra muitos daqueles que estão lá, e não digo todos, porque muitos cometeram crimes graves, mas a injustiça que se comete contra eles esconde uma mancha que vai nos perseguir por muito tempo, que é a ofensa ao Estado de Direito, que é o apagão de garantias, que é a invalidade, é a invalidação da Carta da República e da nossa legislação penal. Então, desejo sucesso aqui aos patronos, às advogadas, aos advogados, à Defensoria, que cumpre um papel muito bonito nesse processo todo, e da minha parte, naquilo que as nossas forças permitirem dentro desse Parlamento, conte com a nossa voz, conte com a nossa atuação aqui dentro para fazer essa defesa, que é a defesa do Brasil e dos brasileiros de bem. É preciso fazer justiça, mas não podemos permitir que haja um movimento de vingadores da República, que é isso que nós vemos hoje e é lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nós que agradecemos, senador Marcos Rogério, um senador super comprometido com o que é correto, que tem feito aqui também um trabalho incansável pela justiça, pelo restabelecimento da democracia no Brasil. E eu quero, antes do senhor, o senhor vai pegar o voo agora, mas antes eu quero dar uma ótima notícia a todos vocês, e o senador Marcos Rogério precisa estar aqui para ouvir. Eu acabei de receber aqui a confirmação que nós iremos levar uma denúncia ao Comitê de Direitos Humanos da ONU e o embaixador já tem data marcada da audiência lá em Nova York. O embaixador Sérgio França vai acompanhar essa comitiva do Brasil e será no dia 21 de julho. Os parlamentares que puderem acompanhar, brasileiros que puderem ir, dia 21 de julho, às 10 horas e 45 minutos, hora lá dos Estados Unidos, nós iremos levar um grupo de parlamentares, de advogados que quiserem ir, que puderem ir, né? A gente vai estar lá e vai dar certinho, é o recesso nosso aqui, e a gente vai estender o nosso trabalho para essa agenda lá. Então, fica convidados os brasileiros que puderem estar conosco nesse dia, tá? Tá robusta a documentação. Está robusta a documentação, e eu peço o deputado Paulo Fernando, que está aqui, senadores que estão aqui, que repercutam entre os colegas para ver quem pode assinar o documento, mesmo que não possa ir entregar pessoalmente, mas que possa assinar o documento. Esse documento está com a Alexia, que está ali, Alexia Portugal, que está fazendo esse trabalho, e é só pegar esses dados, passar para a gente levar o máximo de parlamentares possível a assinatura nesse documento. Senador Marcos Rogério, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Só lhe lembrando que o senhor falou aí da nota, houve uma nota, na realidade, Carolina, eu acho que houve uma nota das Forças Armadas. Teve uma nota. Dando guarida. O senhor está certo. Isso está passando despercebido. Houve uma nota das Forças Armadas, a Aeronáutica, o Exército e a Marinha,
colocando que as pessoas poderiam ficar assim naquele momento. Olha só, isso, olha que era constitucional. Então, realmente, tem essa situação e tem duas pessoas, eu fui informado aqui, que tem duas pessoas em situação vulnerável, de rua, situação de rua, que estão lá. Foram presas. Duas pessoas em situação de rua que não tinham nada a ver com a situação. Olha a que ponto nós chegamos com relação a isso, né? Não dá para entender. Realmente não dá para entender. Senador